De virada, o São Paulo derrotou o Sport por 3-1 no último domingo em Cotia e manteve o 100% de aproveitamento no Brasileirão Sub-20. Juan 2 vezes em cobrança de pênaltis e Pedrinho em cobrança de falta marcaram os gols do São Paulo, que se manteve na ponta da tabela após 3 rodadas. Agora o São Paulo volta a campo no próximo sábado para encarar o Atlético Goianiense no CT do Dragão em Goiânia pela 4ª rodada do Brasileirão Sub-20. Na noite do último domingo, no Morumbi, pela 9ª rodada do Brasileirão, o Red Bull Bragantino venceu o São Paulo por 2-1 de virada e manteve a invencibilidade e a ponta da tabela. O São Paulo, em um raro bom momento nesse Brasileirão, saiu na frente com o gol de Rigoni, mas o Massa Bruta com Alejandro de cabeça e Arthur, que fez um golaço de fora da área, fez valer a sua boa fase e aproveitou a pane que deu no São Paulo após todos os gols sofridos e virou com facilidade. Com a derrota, o São Paulo segue apenas com 5 pontos na 17ª colocação na perigosa zona de rebaixamento. Agora o São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Inter em Porto Alegre. Após a derrota de virada do São Paulo para o Red Bull Bragantino por 2-1, o auxiliar técnico Juan Branda, que substitui o técnico Crespo, falou sobre a partida e sobre o placar negativo da equipe. O argentino foi questionado sobre a diferença do rendimento da equipe do primeiro para o segundo tempo. O auxiliar não se aprofundou muito em sua análise, mas afirmou que os gols foram sofridos pelo tricolor bem no momento em que o time tinha o controle da partida. A diferença foram os gols. No primeiro tempo fizemos o gol, mas desde isso o Bragantino teve o domínio. No segundo tempo, que começamos com o domínio e o controle do jogo, tomamos os 2 gols do Bragantino, disse. O São Paulo segue sem vencer no Brasileirão e está na zona do rebaixamento. Juan disse que o clube precisa se unir para sair dessa situação. Acreditamos que o trabalho, a perseverança, a comissão, a união, tudo isso nesse momento, temos que estar mais unidos do que nunca e muita perseverança, finalizou Juan. O zagueiro e capitão de São Paulo, Miranda, falou sobre a derrota de virada para o Red Bull Bragantino por 2-1 no Morumbi. A partida disputada no último domingo foi válida pela 9ª rodada do Brasileirão e o time continua sem vencer no Brasileirão, além de estar na zona do rebaixamento. Após a partida, o zagueiro falou sobre o momento difícil pelo qual o São Paulo atravessa no Brasileirão. Difícil falar nesse momento, estamos fazendo um esforço enorme, mas não está vindo o resultado. É falar pouco, trabalhar e logo os resultados vão acontecer. Explicação é complicado de dar, mas não vai faltar dedicação, vontade, esse é o caminho. Muito trabalho para dar a volta por cima, disse o capitão de São Paulo. O zagueiro, que já havia deixado o gramado com dores na última quarta-feira contra o Corinthians, saiu de campo com um desconforto muscular. O jogador falou sobre a sua condição física. Senti uma sobrecarga, foram 2 jogos seguidos fortes, agora vamos trabalhar e estar bem o mais rápido possível, completou Miranda. O zagueiro recuperado da Covid-19, Crespo reassume o comando de São Paulo nesta segunda-feira em um ambiente de muita pressão e com uma crise que se agrava a cada rodada do Brasileirão. A derrota para o Red Bull Bragantino no último domingo de virada pela 9ª rodada aumentou a cobrança sobre o técnico elenco são paulino. O time ainda não venceu na competição nacional, somando apenas 5 pontos e está na zona do rebaixamento na 17ª colocação. Devido à Covid-19, Crespo não esteve à frente da equipe nos últimos 3 jogos e o time foi comandado pelo auxiliar Juan Branda. Foram 2 empates contra Corinthians e Ceará em uma derrota para o Red Bull Bragantino. Mesmo isolado em casa, o técnico seguiu de perto os passos da comissão técnica. Por causa da ausência de Crespo, na última semana, a direção não pretende fazer uma cobrança mais dura, já que ele não esteve presente nos últimos resultados negativos. No entanto, a comissão está ciente de que precisa dar uma resposta, principalmente na Libertadores. Com o início ruim do Brasileirão e a briga pelo título distante, o São Paulo aposta na Copa do Brasil e na Libertadores como o caminho mais fácil para tentar conquistar mais um título na temporada e espantar a má fase que voltou a rondar o clube.